Meu nome é Elisete e conversar um pouco, né? Expor as nossas ideias a respeito de um trecho, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parte que nos coube é o capítulo 8, que se chama Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus disse isso, ele nos disse lá, quando ele estava fazendo o Sermão da Montanha, né? Que ele começa, ali era o Cristo Consolador, era o Cristo nos consolando, nos abraçando, né? Naquele momento lá, ele fala isso aí nas bem-aventuranças dentro de um todo maior que é o Sermão da Montanha, para a gente se situar, né? Ele começa com bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele será o reino dos céus. Pois bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não tenho certeza disso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração, que é o nosso capítulo de hoje. Então, quando Jesus vem nos falar, né, as bem-aventuranças, ele vem nos falar primeiro, assim, de coisas que fazem parte de nós, é do nosso processo. Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, aqueles que já conseguiram adquirir a humildade. Aqueles que estão no processo de aprendizado, no processo em marcha, que estão em movimento. Não são os que ficam estagnados, achando que tem tudo que cair na cabeça deles. Não, é aqueles que estão buscando. Então, no momento que a gente busca ser mais humilde, ser mais simples, no sentido não de miséria, não de estar à margem da sociedade, mas no sentido de sabermos quem nós somos nesse contexto todo. O que a gente está fazendo aqui? E sabermos o quanto a gente ainda ignora. O humilde é aquele que sabe o seu tamanho, sabe o quanto ignora face às leis divinas, face ao universo, face à sabedoria do Criador. Então, sabe o quanto tem que caminhar. Bem, isso é um processo interno, não é? Outro, a próxima bem-aventurança que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, faz parte também desse mesmo processo de progresso, de evolução, que é o que nós tratamos hoje, né? É a pureza. É a pureza interna, é a purificação interna, é a gente trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente seja tão simples, tão ingênuo e tão puro quanto uma criança. Foi isso que ele nos disse ali. Venham a minhas criancinhas, né? E o reino do céu será daqueles que agirem como elas. Estava falando da ingenuidade, da pureza, né? A gente, vamos pensar assim, como é que a gente enxerga isso, né? Pega uma criança pequena, leva ela para um parque, para um parque onde tenham várias pessoas, onde tem outras crianças. Larguem ela no meio das outras crianças, para ver o que é que acontece. Ela vai interagir, ela vai bater papo, ela vai brincar. Daqui a pouco estão se chamando de amigo, né? Bota um adulto no meio de vários adultos, por exemplo, uma reunião, uma festa, alguma coisa. O que acontece? A gente se retrai, a gente se fecha, porque a gente não sabe quem são os outros, com quem a gente está lidando, né?
E nessa interação, a gente age muito diferente da criança. Por quê? Porque a gente já foi tomado de todas as coisas da vida, né? A gente já foi impregnado da desconfiança, a gente já foi impregnado do desequilíbrio, do medo. Não sei com quem eu estou lidando, não sei quem é, desconfio que não é coisa boa, da questão do julgamento, né? Ou por outra, mas aquela pessoa, mas aquela lá é muito dono de si, parece que pensa que é superior aos outros, e aí eu me sinto inferior, e aí eu me fecho. Quantos de nós já não passamos por isso? Quantos? Né? Porque nós enxergamos no outro a prepotência, a soberba, o orgulho, mas esquecemos o quanto a gente também é assim, em relação aos outros. Então, adquirir esta pureza é isso, é a gente ir aprendendo a purificar a nós mesmos internamente, é a gente tomar conta dos nossos sentimentos, nos enxergarmos como somos. Conhece a ti mesmo não é por acaso. Quando aquele filósofo nos falou, né? Como é que a gente teria que fazer para ser uma pessoa melhor, né? Para estar vamos dizer assim, no caminho de encontrar o reino interno, o reino de Deus. Ele disse, conhece a ti mesmo. Isso aí tomou lá de uma frase que ele viu lá em Delfos, lá na Grécia. Eu estou falando isso de mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Foi quando Sócrates estava aqui, o filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Bem, que é a primeira coisa para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, possa se tornar uma pessoa mais evoluída, um espírito melhor, um ser humano melhor. Que à medida que nos conhecemos, sabemos aonde está o nosso problema. Sabemos aonde, realmente, assim, aonde a gente tem as imperfeições que a gente não conseguiu ainda trabalhar. A partir do momento que a gente se olha, ou olha para dentro, ou olha para nós internamente, o que é uma coisa extremamente difícil, né? Porque é difícil a gente enxergar os nossos próprios defeitos. Fácil é enxergar os defeitos dos outros, a gente é mestre nisso, né? Aquele lá é prepotente, aquele lá é ladrão, aquela lá não presta, aquele lá é mau pai, aquela lá é uma má mãe, aquele lá passou para trás A, B, C, aquele lá vive na jogatina. A gente tem essa facilidade de olhar e fazer medida de valor, né? A gente olha para o outro e julga. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos, né? Olhando o externo é mais fácil. Mas aí, o que ocorre? No meio disso tudo, nós temos que interagir com os outros. A gente é influenciado e influencia, né? No nosso meio. Tudo aquilo que a gente faz, a gente serve de exemplo. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente atinge os outros. Tudo aquilo que a gente fala, rebate no outro. Então, a nossa palavra é energia. Por isso que diz assim, a palavra tem força, não é? A palavra sim tem força, porque a palavra é pura energia. Antes da palavra vem o pensamento. Porque para falar eu penso. Às vezes eu não penso muito, né? Eu penso muito rápido.
pá! Né? Porque no momento que eu falo, eu estou arquitetando internamente aquilo que eu vou dizer. Mesmo que seja no momento de maior raiva, de maior ódio pelo outro. Quando eu estou rebatendo aquilo que o outro falou para mim. Mesmo nesse momento, antes um pouco disso, há um pensamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a lidar com os nossos pensamentos. É aprender a ser mais equilibrado. Porque, pensando, exprimimos. Quando a gente se expressa, vai achar o outro. Inevitavelmente. Isso a gente faz diariamente, no trânsito, no trabalho, no lar, com os nossos pares, com os nossos parceiros, os nossos amados, com os nossos desafetos. Sempre há uma troca, nós estamos sempre trocando. Por isso que nós influenciamos e somos influenciados. No momento que nós emitimos uma opinião a respeito de um outro, a gente está afetando o outro, não é? Afetando o outro, a gente vai modificar o outro, de alguma forma. Ou para o bem ou para o mal. A gente pode dizer, fazer uma crítica construtiva, assim como nós podemos fazer uma crítica destrutiva. A gente pode erguer uma pessoa e a gente pode destruir uma pessoa. Com palavras. Mas como é que a gente faz para lidar com tudo isso, né? Lidar com os nossos sentimentos internos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e lidar com a nossa expressão. Para que a gente não desequilibre o outro e a gente não se desequilibre. Conhecendo-se, nos conhecendo melhor. Trabalhando esse nosso equilíbrio ou desequilíbrio, né? Trabalhando as nossas angústias, as nossas aflições, nos entendendo melhor. Porque a gente ao atingir o outro, de alguma maneira, a gente também é atingido, não é? Porque o outro vai responder. Eu nunca vi entrar em casa, dizer alguma coisa desagradável e não receber de volta. Ou estar no trânsito, dizer alguma coisa para alguém que alguém não vai não responder. Ou às vezes com ações, não é? No trabalho, quantas vezes a gente, ao invés de chegar sensatamente e conversar com alguém que a gente acha que ou não está fazendo o que deveria fazer, ou está fazendo errado aquilo que deveria, né? Ou, por outra, está nos denegrindo a imagem para os outros. A gente poderia falar uma infinidade de situações, né? Mas a gente, ao invés de raciocinar, pensar antes, os prós, os contras, aquilo que eu estou fazendo de bom e aquilo que não é o correto, não é o melhor, e a gente despeja. Despeja porque a gente já está com raiva. Já desequilibrou internamente os sentimentos. Tudo que a gente fala no sentido de atingir o outro já é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Desequilíbrio das emoções. Então, no nosso trabalho, nós fizemos críticas, a gente fala do outro, fala para os outros, do outro, né? E aí fica envolto num processo de maledicência que não termina nunca. E nós somos atingidos por estas conversas, né?
esses grupinhos que se formam muitas vezes, né, em lugares, no trabalho, no estudo, numa faculdade, né,